Bom dia, estamos no dia 176 de leitura da Bíblia. Começaremos com Marcos, capítulo 7, versículos de 14 a 37. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: Escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhes disse: Então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado? E assim Jesus considerou puros todos os alimentos, e dizia: O que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. A mulher Ciro-fenícia. Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem Ciro-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: Deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: Por causa dessas palavras você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. A cura de um surdo e gago. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele. Depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contasse isso a ninguém, porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: Tudo ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Livro 2 de Samuel, capítulo 18. A morte de Absalão. Davi contou aos soldados que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Então Davi enviou o povo, uma terça parte sob o comando de Joabe e outra sob o comando de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e a outra sob o comando de Itaí, o geteu. E o rei disse ao povo: Eu também irei com vocês. Mas eles disseram: O Senhor não deveria ir, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra, mas o Senhor vale por 10.000 de nós. Será melhor que da cidade o Senhor nos preste socorro. Davi respondeu: O que vocês acharem melhor, isso farei. O rei se pôs ao lado do portão da cidade e todo o povo saiu a centenas e a milhares, e o rei deu ordem a Joabe, a Abisai e a Itai, dizendo: Por amor a mim, tratem com brandura o jovem Absalão. Todo o povo ouviu quando o rei dava ordem a todos os capitães a respeito de Absalão. Assim o povo saiu ao campo a encontrar-se com Israel, e a batalha teve lugar na floresta de Efraim. Ali o povo de Israel foi batido diante dos servos de Davi, e naquele mesmo dia houve ali grande derrota, com a perda de 20.000 homens. A batalha se estendeu por toda aquela região, e naquele dia a floresta consumiu mais gente do que a espada. Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os homens de Davi.
Quando a mula passou debaixo dos ramos de um grande carvalho, a cabeça de Absalão ficou presa nos ramos. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra enquanto a mula que ele montava passou adiante. Um homem viu isso e foi dizer a Joabe: Eu vi Absalão pendurado num carvalho. Então Joabe disse ao homem que lhe trouxe a notícia: O quê? Você ouviu? E por que não o abateu ali mesmo, derrubando-o por terra? Eu teria dado a você 10 moedas de prata e um cinto. Mas o homem disse a Joabe: Ainda que me pusesse nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei. Pois ouvimos muito bem que o rei deu uma ordem ao senhor Absai e a Itai, dizendo: Poupem o jovem Absalão. Se eu tivesse agido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso poderia ser escondido do rei, e nem mesmo o senhor me defenderia. Então Joabe disse: Não vou perder mais tempo com você. Joabe pegou 3 dardos e com eles transpassou o coração de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. 10 jovens que levavam as armas de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Então Joabe tocou a trombeta e o povo voltou de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e o jogaram numa grande cova na floresta, e levantaram sobre ele um enorme monte de pedras. E todo Israel fugiu, cada um para sua casa. Ora, quando ainda vivia, Absalão tinha levantado para si uma coluna que está no Vale do Rei, porque dizia: Não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome, e deu o seu próprio nome à coluna, que até hoje se chama o Monumento de Absalão. Davi chora a morte de Absalão. Então Ahimaás, filho de Zadok, disse a Joabe: Deixe que eu vá correndo dar ao rei a notícia de que o Senhor Deus já o livrou das mãos dos seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: Hoje você não será o portador de boas notícias. Você poderá fazer isso outro dia, mas hoje não, porque está morto o filho do rei. Então Joabe disse a um etíope: Vá e diga ao rei o que você viu. Ele inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo. Porém, Ahimaás, filho de Zadok, tornou a falar com Joabe: Aconteça o que acontecer, deixe-me também correr atrás do etíope. Joabe perguntou. Ahimaás respondeu: Por que você quer correr, meu filho, se não ter a recompensa pela notícia? Ahimaás respondeu: Aconteça o que acontecer, vou correr. Então Joabe lhe disse: Corra. Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Davi estava sentado entre os 2 portões da entrada da cidade. A sentinela subiu ao terraço do portão sobre a muralha e, levantando os olhos, viu que um homem vinha correndo sozinho. A sentinela gritou e avisou o rei. O rei disse: Se vem sozinho, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Então a sentinela viu outro homem que corria e gritou para o porteiro: Eis que vem outro homem correndo sozinho. Então o rei disse: Também este traz boas notícias. A sentinela continuou: Veja o jeito de correr do primeiro, parece ser o jeito de correr de Ahimaás, filho de Zadok. Então o rei disse: Este homem é de bem e trará boas notícias. Ahimaás gritou e disse ao rei: Paz! Inclinou-se diante do rei com o rosto em terra e disse: Bendito seja o Senhor, seu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então o rei perguntou: Vai bem o jovem Absalão? Ahimaás respondeu: Vi um grande alvoroço, quando Joabe enviou seu servo ao rei, porém não sei o que era. O rei disse: Fique ali ao lado e espere. Ele ficou ao lado e esperou. Então o etíope chegou e disse: Boas notícias para o rei, meu senhor. Hoje o Senhor Deus livrou o rei das mãos de todos os que se levantaram contra ele. Então o rei perguntou ao etíope: Vai bem o jovem Absalão? O etíope respondeu: Que aquilo que aconteceu com aquele jovem aconteça com os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ele. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou. E andando dizia: Meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho, meu filho. Daniel, capítulo 11, versículos de 21 a 45.
Depois se levantará em seu lugar um homem desprezível, ao qual não tinha dado a dignidade real. Mas ele virá de surpresa e tomará o reino com intrigas. Exércitos serão arrastados diante dele, serão esmagados, inclusive o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também de surpresa aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e fará os seus planos contra as fortalezas, mas só por certo tempo. Despertará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com um grande e poderoso exército, mas não prevalecerá, porque farão planos contra ele. Os que comerem as finas iguarias dele o destruirão. O exército dele será arrastado e muitos serão mortos. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e sentados à mesma mesa falarão mentiras. Porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o rei do norte voltará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a Santa Aliança, fará o que quiser e depois voltará para sua terra. No tempo determinado, voltará a atacar o sul, mas desta vez não será como foi da primeira vez, porque virão contra ele navios de Quitim. Contrariado, ele voltará e se indignará contra a Santa Aliança, e fará o que quiser. E tendo voltado, dará atenção aos que abandonaram a Santa Aliança. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza, acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem, receberão uma pequena ajuda, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei fará o que quiser, se levantará e se engrandecerá sobre tudo que se chama Deus. Falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses e será bem-sucedido, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao Deus que as mulheres preferem, nem a qualquer Deus, porque se engrandecerá acima de tudo. Mas, em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. A um Deus que os seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e objetos de valor. Com o auxílio de um Deus estranho, atacará as mais poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por um preço. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros de guerra, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão. Mas Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon escaparão do seu poder. Estenderá sua mão contra as terras, e nem mesmo a terra do Egito escapará. Tomará posse dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os estípios os seguirão. Mas será perturbado por rumores vindos do Oriente e do Norte e sairá com grande furor, para destruir e exterminar muitos. Armará suas tendas palacianas entre o mar e o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra.